Amados em Cristo, graça e paz. Por acaso você já teve que fazer uma escolha que fosse a decisiva para a vida e a morte de alguém? Uma escolha que resultaria em uma decisão que envolveria a sua vida e a sua morte? Capítulo 27 de Mateus, verso 22, diz Pilatos: que farei de Jesus chamado o Cristo? Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis que alguém já fez um dia. Afinal de contas, estava na mão dele uma pessoa, não uma pessoa incomum, mas ali estava na mão dessa pessoa uma pessoa especial. Quem era? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas a decisão que alguém fez foi acertada. A princípio não gostamos, mas a decisão foi acertadamente a melhor. No capítulo 12 dias quando na instituição da Páscoa era necessário que um cordeiro morresse, mas esse cordeiro ele era apresentado no 10º dia e só era morto no 14º dia. Durante 4 dias, eles teriam que examinar se aquele cordeiro estava sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, um cordeiro pronto para o matadouro. Aquele cordeiro tipificava alguém que viria na plenitude dos tempos. Por isso agora, quando alguém entra em cena, João Batista olha para esse alguém e diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que vai morrer um dia na cruz. É ele que vai remover o pecado. Jesus, seu ministério terrestre, ele havia cumprido a função de profeta, a função de sacerdote, mas a missão de Jesus era morrer numa cruz. Afinal de contas, o homem um dia havia pecado e outro homem teria que vir para morrer em lugar daquele que havia pecado. Quem é esse um? Era Jesus, conhecido antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus já estava preparado para morrer por mim e por você naquela cruz para pagar o preço da minha e da sua salvação. Porém, esse Cordeiro de Deus, ele entra agora em Jerusalém 4 dias antes da Páscoa, para cumprir o que simbolizava no Antigo Testamento aquele cordeiro, aquele animal que morria. Mas aquele Cordeiro de Deus, Jesus, ele tinha que ser examinado durante 4 dias também. E ele o foi. Ele o foi pela corte do Sinédrio, ele foi pelos saduceus, pelos fariseus. Testaram ele de todas maneiras para ver se ele cometia algum pecado, alguma frase, mas não achou nenhum pecado nele. Porém, a decisão final estava na mão da autoridade civil, chamado Herodes e Pilatos. E as autoridades também, examinando esse cordeiro, não achou nenhum defeito e ficou na mão de Pilato, que seria o Supremo Tribunal de Justiça daquela corte. Porém, Pilatos examina também o cordeiro e não achou nenhum defeito nele e disse: não vejo nenhum crime nesse homem. Ele quis dizer assim: esse cordeiro está pronto para o sacrifício. Mas agora eu tenho que tomar uma decisão. Eu absorvo esse cordeiro ou eu mando o cordeiro para o sacrifício? Ele teve que tomar uma decisão. A decisão mais sincera, a decisão mais solene, a decisão mais difícil estava na mão de Pilatos. E muitas vezes critica Pilatos, mas Pilatos estava na mão do próprio Deus. Foi Deus que mandou, estava na autoridade de Deus, e Pilato nada mais é do que um joguete na mão de Deus, e Pilato deu um veredito. Pode crucificar, que esse cordeiro está perfeito para ir até a cruz. Não solte Barrabás, solte
Solte Barrabás, mas não solta o Messias, não solta o Cordeiro, porque esse Cordeiro, ele tem que morrer para pagar o preço dos pecados de toda a humanidade. Mas eu quero fazer uma reflexão agora para nós. Pilatos tomou uma decisão. Ele teve que tomar uma decisão sincera e ele permitiu que Jesus fosse até o Calvário morrer por mim e por você. E ele o fez uma vez só. Mas agora a decisão hoje está em te aceitar o Cordeiro. A decisão está em mim e você. O que eu vou fazer dele? O que eu posso fazer de Jesus, o meu Salvador, o meu Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você tem duas escolhas. Você pode aceitá-lo ele como seu Salvador e Senhor da sua vida. Aceitar o sofrimento dele, aceitar a sua morte, aceitar o sangue dele que foi vertido para que você pudesse ser comprado, a tua salvação. Mas você pode rejeitá-lo. A decisão é sua. Deus te deu para você um livre-arbítrio. Em tua decisão, você pode aceitar para que você possa viver com Ele, para que você possa morar com Ele, para que você possa reinar com Ele por toda a eternidade e habitar com Ele para sempre, em sua companhia. Mas também a decisão pode ser que você possa rejeitá-lo. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Ou nós o aceitamos como Salvador, ou nós rejeitamos Ele. Mas toda escolha resulta em um determinado julgamento. Se você aceitar, você terá vida com Ele, mas se você rejeitá-lo, você ficará a vida todinha em tormentos, sem a presença dEle, sem viver com Ele, sem desfrutar com Ele e sem morar com Ele. Mas eu creio que a decisão sincera sua vai ser aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. O que você pode fazer com Jesus chamado Cristo? A escolha é sua. Ou você pode aceitar ou você pode rejeitar. A decisão, Pilatos fez a decisão. Naquele dia, naquele momento, ele decidiu. E você? Pilatos não ficou em cima do muro. E você? Qual a decisão que você possa fazer? Aceitá-lo como seu Senhor ou rejeitá-lo ele? Eu desejo que a sua decisão sincera fosse aceitar Jesus como Salvador, porque foi o Cordeiro de Deus que deu a vida naquela cruz, para que você pudesse ter vida. Aceite-o e tome uma decisão sincera em aceitar Ele como seu Salvador e Senhor da sua vida e desfrutar da paz que só Jesus pode dar. Ele vai voltar a buscar você, para morar com você, para que você viva com Ele. A decisão é sua. Aceite-o e tenha uma vida com Cristo. Em nome de Jesus. Amém.